Isaías capítulo 55, abra a sua Bíblia e depois marque aí com marca-página ou com a fita. Depois abra em São João, capítulo 4. Nós vamos ler uma passagem de Isaías 55 e depois vamos para São João. Quando vocês encontrarem a passagem, nós vamos então fazer uma oração, apesar de já termos orado, mas vamos fazer uma oração especial pelo estudo da Palavra de Deus, que será aberta agora. Oremos. Senhor nosso Deus, nós comparecemos diante da Tua presença e mais uma vez, Senhor, viemos trazer um pedido específico para que, ao abrirmos a Tua Palavra, ela encha o nosso coração, ela transforme a nossa vida, nos dê alegria e ânimo diante da Tua presença. Obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso Deus e Tu cuidas de nós. Em nome de Jesus te oramos, amém. Amém. Isaías capítulo 55, verso 1, eu quero ler somente a primeira parte. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. Você é uma pessoa sedenta? Deixa um pouquinho aí a Bíblia, pode já deixar aberta até em São João capítulo 4, e tente responder essa pergunta. Você é uma pessoa que tem sede de alguma coisa? Um dia eu encontrei uma senhora, uma professora, eu fui fazer uma palestra numa escola pública para os professores quando eu morava em Brasília. E ela foi me pegar e me deixar em casa. Eu estava sem transporte, era um pouquinho longe, no Gama. E ela disse assim para mim, Mara, na volta, nós nunca tínhamos nos encontrado. E ela disse assim, por muitos anos eu tive sede de justiça. Meu marido, um grande homem dentro das Forças Armadas do nosso Brasil, um grande homem no sentido de posição, ele, mesmo sabendo que o nosso filho era seu filho, ele colocou falsas testemunhas, e, através dessas falsas testemunhas, eu passei mais de uma década da minha vida sem receber nada, nem mesmo sem meu filho receber carinho. Por muitos anos, eu tive sede de justiça, até que a justiça me deu ganho de causa. Muitas causas, queridos, que nós nos sentimos injustiçados, que você se sente injustiçado, somente na eternidade. Algumas serão ganhas aqui, sim, mas muitas dessas causas só serão ganhas na eternidade, quando Cristo entregar a coroa para você e disser assim, valeu a pena, filho, você ter ficado do meu lado. Existem pessoas que têm sede de serem valorizadas por sua família. Existem pais que se sentem aqui tristes, aqui os que estão presentes, alguns que estão nos assistindo, porque não sentem que são valorizados por seus filhos, que são amados por seus filhos. Existem filhos que não se sentem valorizados por seus pais, que são cobrados em determinadas coisas na sua vida, em determinadas performances, em determinadas ações, sem que sejam valorizadas a pessoa que são. Existem pessoas que têm sede de justiça no seu trabalho, que foram colocados de lado em algum momento, que foram menosprezados em alguma situação dentro do seu contexto de trabalho. Existem pessoas que têm sede de amigos. Existem pessoas que têm sede do amor de um homem, de um homem ou de uma mulher, um amor carnal. Uma vez, uma amiga da minha mãe, ela disse para mim assim, Mara, eu tenho sede de amor, eu tenho vontade de encontrar um homem na minha vida, um homem que me faça feliz. E eu disse para ela, mais jovem que ela me conheceu pequenininha, e eu disse para ela o seguinte, no dia que você se sentir totalmente saciada de Deus, você não terá sede do amor humano.
O amor humano, ele virá como uma consequência do tanto de amor que Deus dá para você, que você sente, que você transborda na sua vida. Você não precisa de homens, você não precisa de um homem, você precisa de Deus. E quando você tiver a Deus, eu até brinquei com ela, vai ter muito homem fazendo fila na porta da sua casa e você não vai poder atender a todos. William Barclay, ele diz o seguinte: em todo homem há um sem fim de anseios não satisfeitos. Esse vago descontentamento, essa falta de algo, essa frustração, esse anseio que algumas vezes faz com que o homem dê de ombros, sem saber porquê. São João, capítulo 4. Abra a sua Bíblia. Aqui nós temos uma história muito conhecida, que eu não vou nem lê-la toda e nem entrar em detalhes, porque vocês já conhecem, já devem ter ouvido muitos sermões, já devem ter pregado muitos sermões sobre essa história. Mas eu gostaria de tirar dessa história alguns itens para nós meditarmos. Capítulo 4 de São João, a partir do verso 3, Evangelho de São João, eu leio o seguinte: saiu da Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade de Jacó, que dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água. O contexto histórico, nós também não vamos entrar em detalhe, mas só lembrar algumas coisas, porque talvez tenhamos algumas pessoas aqui que provavelmente também não têm detalhes dessa história. O povo de Israel, dividido em 12 tribos, depois do período de Salomão, Deus dividiu o reino entre o reino do norte e o reino do sul. As 10 tribos do reino do norte ficaram sob a liderança de Jeroboão, que com medo que os adoradores fossem, nós estudamos até isso na lição da Escola Sabatina semana passada, com medo que os adoradores fossem para Jerusalém, ele fez bezerros de ouro para que fossem adorados, e com essa adoração, o povo de Israel foi o início. No período de Salomão, eles já começaram a se afastar de Deus. No período de Jeroboão, muito mais. Fizeram casamentos com pagãos, e com esses casamentos se afastaram de Deus a tal ponto que o seu território foi invadido. No período de Acabe, a capital do reino do norte era Samaria, né? Conhecemos com mais detalhes a história de Acabe, de Elias. E dentro desse contexto de Samaria, eles começaram, Jeroboão colocou pessoas que não eram levitas, sacerdotes não levitas, e ali aquele povo passou por um período de anos de profunda idolatria e afastamento de Deus. No período de Esdras e Neemias, eles quiseram, quando o povo de Jerusalém saiu do cativeiro babilônico, eles quiseram voltar para Jerusalém. Quando o povo voltou para Jerusalém para reconstruir, o povo de Samaria e pessoas ali do Reino do Norte queriam ajudar na reconstrução do templo, mas o seu objetivo, na verdade, não era ajudar na reconstrução do templo, mas era introduzir costumes pagãos. E Deus, através de seus profetas, disse que aquela ajuda não era bem-vinda, porque Deus sabia a intenção do coração. É nesse contexto que nós encontramos a história desta mulher. Pelo que me consta, né, que alguns comentaristas falam que esse é o registro mais longo de interação com alguém. Jesus teve muitos encontros com pessoas, ele e a pessoa. Conhecemos o caso de Nicodemos, mas a história da mulher samaritana parece ser o registro mais longo do encontro de Cristo com alguém. E nesse encontro, Jesus arriscou a sua reputação para salvar a reputação que ela tinha. Né? É muito interessante quando as pessoas vão pregar em programas sobre o ministério da mulher, falam muito sobre a valorização da mulher, até por todo o histórico, né, da mulher durante os milênios.
Mas é interessante quando nós começamos a analisar a Bíblia, quando nós começamos a analisar o relacionamento de Cristo com as pessoas, que Jesus ele valorizava as mulheres, ele valorizava os homens, ele valorizava as crianças, ele valorizava as pessoas solteiras, ele valorizava as pessoas viúvas, ele valorizava as pessoas da melhor idade, ele valorizava a cada filho seu, que foi feito por suas mãos. E Jesus valorizou aquela mulher. Ele não se importava com a opinião pública se ele estivesse fazendo aquilo que é correto. Muitas vezes nós dizemos assim, não, eu não me importo com o que as pessoas pensam. E aí nós muitas vezes nos colocamos em situações que essas situações, elas dão um mau testemunho de Deus, ou elas dão uma ideia errada de Deus. Mas Jesus sabia que ao conversar com aquela mulher, Jesus, aqueles que estiveram presentes aqui, ou aqueles que ouviram pela internet o sermão do pastor Paroski semana passada, nós vimos qual era o testemunho, qual era o contexto da mulher. Um rabi, Jesus era um rabi. Ele não podia falar nem com a sua esposa e nem com a sua filha em público. Não era só com uma mulher, nem com a sua esposa e nem com a sua filha. Além de judeus e samaritanos não se falarem, homens e mulheres. Mas é interessante, eu queria convidar vocês para nós lermos o verso 7. A psicologia, né? Quando nós estudamos, existem vários livros que falam sobre a psicologia de Jesus, como Jesus tratava as pessoas. Ellen White comenta muito como Jesus tratava as pessoas. E aqui eu vejo um item da psicologia de Jesus que uma vez eu experimentei e deu certo. Então veio uma samaritana tirar água e Jesus lhe disse, dá-me um pouco de água. É interessante que algumas pessoas, elas se tornam acessíveis quando você oferece algumas coisas para ela. Eu já tive várias vizinhas e vizinhos, né, amigos, que eu conquistei a amizade, ou para Cristo, ou para dar um bom testemunho, oferecendo alguma coisa gostosa. Eu não sou de fazer coisas assim muito especiais, de vez em quando eu tenho que comprar um pão assim especial, porque antes eu fazia muito pão, mas ultimamente, nos últimos anos, eu digo assim, depois que a Renata nasceu, a coisa ficou mais complicada lá em casa, né? Porque o tempo diminuiu e a vida parece que vai. Então, de vez em quando, eu até compro um pão para dar de presente para alguém. Mas eu tinha uma vizinha, em uma dessas andanças da vida da gente por aí, por esses estados que nós já trabalhamos, que ela parecia ser uma pessoa inacessível. Ela era adventista e eu morava muito próxima a ela, minha casa era do lado da dela. E eu tentava fazer amizade com ela e eu levava, de vez em quando, um arroz especial, um pão especial. Nessa época, eu ainda fazia pão, né? E ela parece que, cada vez que eu levava alguma coisa, ela se fechava mais. E um dia eu pensei o seguinte, e eu li essa história, Jesus, ele podia, Ellen White comenta que ele estava sedento, né? Mas Jesus usou daquela situação para pedir. E eu, uma vez pensando nessa história, pensei o seguinte, será que se eu pedir alguma coisa para ela, existem pessoas que são muito ativas, que têm assim, um temperamento muito ágil, são pessoas muito elétricas, agitadas, trabalham muito e não se sentem bem em receber as coisas. Vocês já encontraram pessoas assim? Hein? Eu já encontrei pessoas assim. Eu digo para o meu marido, olha, se eu tiver que depender de alguém numa cama, eu acho que eu vou pedir para Jesus, Jesus me leva. Eu sei que isso é errado, é pecado até. Mas, assim, para o meu temperamento é muito difícil eu estar no lugar e alguém me servir. Eu preferia eu fazer do que alguém estar ali, olha, toma isso, toma aquilo. E alguns momentos que eu fiz alguma cirurgia e tal, que eu tive que ser servida, foram momentos difíceis para mim. E eu disse para fui na casa dessa vizinha e pedi um favor a ela. E depois que eu pedi esse favor a ela, hoje, muitos anos se passaram, nós somos grandes amigas, nos encontramos com frequência, pelo menos uma vez ao ano, né? Porque ela
não queria ser servida, ela queria servir. E aqui Jesus, ele se coloca numa posição de quem pede, né? Jesus lhe disse, dá-me um pouco de água. Muitas pessoas, eu não sei qual a história dessa minha vizinha especificamente, mas muitas pessoas, elas são fechadas, porque elas têm um motivo para serem fechadas. Algumas são fechadas porque são tímidas, mas a grande maioria das pessoas que eu encontro, e que talvez você conheça, são pessoas que são fechadas, não porque são tímidas, mas são pessoas que já foram magoadas, já foram feridas, né? A Estela contou a história da sua cicatriz, ela apresentou ali, no telão, vocês viram, ela apresentou ali sobre as cicatrizes, né? Eu sempre, de vez em quando, eu conto para os meus alunos algumas histórias sobre as minhas cicatrizes. Eu acho que eu já mencionei alguma coisa aqui, nem vou, assim, mencionar mais, mas, assim, eu digo assim, que todas as vezes que eu digo para eles, toda vez que vocês me verem de saia, eu vou estar de meia, porque eu tenho tantas cicatrizes na minha perna, né? Na minha perna devido à minha infância, que foi uma infância assim, muito boa, numa cidade pequena, subindo muito em árvore, jogando muita bola, soltando muita pipa, andando muito de skate, de patins, de carrinho de rolimã e tal. E aí, os meus irmãos, eram 2 irmãos mais velhos, homem, e menina criada com homem fica assim, meio que menino, né? E a Renata em casa é mais ou menos assim. Esses dias ela falou assim, mãe, tem umas amigas minhas que ficam falando que eu pareço com o menino porque eu fico jogando futebol na hora do recreio com os meninos. Ela, junto a ela, a Camila, a Bibi, e tem mais uma, parece que a Nárrela, eu acho que é a Nárrela entrou há pouco tempo, mas eram as 3 que ficavam. Eu falei assim, filha, não liga não, é ótimo jogar bola, e você vai ter cicatrizes que você vai lembrar para o resto da sua vida, né? Essas cicatrizes não vão deixar sua perna assim como a minha. E cada vez que ela chega em casa com uma cicatriz, ela parece que se diz orgulhosa, olha aqui, mãe, mais uma, né? Eu falo, é isso aí, filha, mais uma, para você lembrar da infância feliz que você teve. Existem cicatrizes que nos lembram grandes coisas, mas existe uma cicatriz que é a cicatriz da alma. A Estela falou sobre ela. Uma cicatriz que, se não tiver cura, essa cicatriz ela vai sangrar, ela vai doer, ela vai machucar durante toda a sua vida. Existem pessoas que morrem com feridas emocionais abertas, jorrando sangue. Existem pessoas que encontram a cura de suas feridas em terapias, mas, em primeiro lugar, encontram a cura da sua ferida na palavra de Deus. E nessa manhã, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre algumas, né, dessas feridas e experiência desta mulher samaritana. Ela ia ali num horário que ela não precisava ser vista pelas pessoas. Quem é que vai no horário onde o sol está mais quente e pega água no poço? Só alguém que não quer ser visto. Será que hoje, aqui na igreja, há alguém que já teve vontade de sentar num cantinho e ficar ali e ninguém falar com você? Eu já tive vontade de me colocar num cantinho, às vezes, e ficar ali, ai, tomara que ninguém fale comigo hoje. Será que você já teve vontade de um dia não ir para o seu trabalho porque você está com problema, ou com um colega de trabalho, ou com o seu chefe? Será que na sala de aula você já acordou de manhã e já pensou assim, poxa vida, eu não gostaria de ir para a sala de aula, porque eu vou encontrar tal pessoa que está usando de bullying comigo, que está me machucando, que está me ferindo, e nem imagina o quanto essa pessoa... Eu acredito que aqui existem pessoas que passaram por essa experiência. Jesus conhecia a história de vida daquela mulher. Jesus sabia que aquela mulher samaritana, era uma mulher que tinha má reputação. Quem sabe ela fosse malquista pelas suas vizinhas, com medo que, como ela já tinha tido vários maridos,
que ela quisesse ter algum caso com o seu marido. E aquelas mulheres da cidade de Samaria evitavam aquela mulher, com certeza, e Jesus sabia disso. Não sabemos o que levou ela a agir assim nos detalhes, mas depois, ao ler a história, nós sabemos que a sua vida era de uma pessoa faminta de Deus, era de uma pessoa sedenta de Deus, era de uma pessoa que precisava ter algo preenchido no seu coração, porque quando ela teve esse preenchimento, ela não teve mais vergonha, ela saiu, ela foi em busca das pessoas, porque ela tinha recebido uma coisa muito boa, e quando você recebe uma coisa muito boa, você não quer deixar que isso fique só para você. É muito interessante a experiência que nós temos no Encontro de Casais com Cristo. Nós temos vários padrinhos lá que não são adventistas. 30% dos casais que foram no último encontro não eram adventistas. E agora eles estão lá, a coisa mais fofa, apadrinhando, trabalhando, assim, com um sorriso aqui. Pessoas que chegaram lá, um casal específico que eu estou lembrando, chegou lá triste, chateado, achando que não tinha mais solução para o seu caso. Hoje estão lá, trabalhando, felizes. Parece que eles estão assim, fazendo a coisa mais feliz da vida dele, que é trabalhar pelas pessoas. Existem pessoas que estão feridas, que estão machucadas, e nós não sabemos a sua história. Existe alguém sentado aí do seu lado, pode ser sua esposa, pode ser seu marido, pode ser seu namorado, sua namorada, pode ser seu filho, pode ser seu pai, pode ser um amigo, uma amiga, que tem marcas, que tem cicatrizes, que ainda não foram curadas. E essas cicatrizes, quando não tratadas, elas fazem você sofrer, elas fazem as pessoas que estão ao seu lado sofrer. Existem muitos casamentos hoje que poderiam ser casamentos maravilhosos, poderiam ser casamentos felizes, se essas cicatrizes, essas feridas, porque se fosse cicatriz já estava fechada e já estava resolvido. Se essas feridas que estão abertas, elas fossem fechadas. E existem muitas pessoas que poderiam, através dos seus atos, dos seus conceitos, ter tudo isso mudado, se essas feridas não lhe machucassem tanto, não sangrassem tanto. Eu fico lembrando aqui a história de Maria Madalena. Maria Madalena, Ellen White comenta, ela foi abusada pelo seu próprio tio, ela foi induzida ao pecado pelo seu próprio tio. Maria Madalena era para ser chamada Maria de Betânia, mas ela era chamada de Madalena porque ela foi levada para a cidade de Magdala. Ela foi para a cidade de Magdala. Detalhes de como ela foi para ali, eu não sei, mas ali ela provavelmente vendeu o seu corpo. Ali ela foi se aprofundando no pecado, até que em uma certa ocasião Jesus precisou tirar 7 demônios do seu corpo. Ela, uma menina que nasceu em um lar cristão, um lar que os irmãos dela e ela, depois da sua conversão, recebiam a Jesus. Ela, uma menina que foi ferida, que foi induzida ao pecado, que foi abusada pelo seu próprio tio. Às vezes a gente se depara com algumas histórias. Uma ocasião eu fui procurada por uma moça, filha de pais cristãos, não adventistas, mas cristãos. E ela disse assim para mim: Mara, os meus pais saíam para fazer o trabalho missionário e a minha mãe me deixava sozinha com o meu irmão, e o meu irmão era muito mais velho que eu, e o meu irmão abusava sexualmente de mim. E a gente pensa assim, mas como pode acontecer isso numa família cristã? A mãe saiu, será que Deus não protege? Né? Nós sabemos da história de Ellen White, que ela precisou muitas vezes deixar seus filhos pequenos e viajar. Né? Deus falou especificamente para ela que ela deveria fazer isso. Mas nós que somos pais, que temos crianças pequenas, nós temos que avaliar as prioridades da nossa vida. Eu já tive momentos da minha vida em que eu não priorizei meus filhos. Eu já tive momentos da minha vida em que eu coloquei o trabalho em primeiro lugar.
E eu vou parar de contar essa história aqui, porque senão eu vou chorar. E eu não quero chorar. Então, eu já tive, eu vou falar só assim, superficialmente, bem razão mesmo. Eu já tive momentos o meu trabalho, e eu trabalhava para Deus, eu trabalhava para a igreja, e o meu trabalho era mais importante que meu marido, era mais importante que meus filhos. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Vamos em frente. Vou pular essa história. Essa moça chegou para mim e ela falou assim, Mara, ela na época, eu tinha acabado de ter a Renata, eu tinha parado de trabalhar. Ela tinha aproximadamente uns 28 anos. E eu tinha 35 e ela parecia bem mais velha. Os cabelos pintados de várias cores, muitos piercings. Ela falou assim, Mara, eu me revoltei tanto contra a minha mãe que eu entrei nas drogas, eu me prostituí. Hoje, eu ouvindo, na época eu fazia um pequeno programa no rádio sobre comportamento, e ela ouviu uma palestra sobre abuso, sobre a prevenção do abuso, e como Deus cura nossas feridas quando nós somos abusados. E ela disse o seguinte, quando ouvi aquela palestra, eu percebi que eu tinha que perdoar minha mãe, porque ela fez aquilo de uma forma sem saber. Eu tinha que perdoar meu irmão, mas eu tinha que perdoar minha mãe, porque a minha maior mágoa era da minha mãe, de ter deixado eu com o meu irmão muito mais velho. Isso acontece nas famílias cristãs? Acontece. Nós vivemos num mundo envolvido pelo pecado, nós vivemos num mundo em que o coração do ser humano é um coração mau. Infelizmente, os dados mostram que 10% dos abusos que acontecem nas crianças, abusos sexuais, são cometidos pelos próprios pais carnais. É muito triste esse dado. Existem outros dados que mostram, a gente sempre fala o abuso contra a mulher, e a gente esquece que há muitos homens que são abusados. São abusados, 5% dos homens, eles reconhecem que são agredidos fisicamente. Eu acompanhei um caso, uma história em que ela chegou para mim, que falou para mim, Mara, eu apanhei tanto dos meus pais. Apanhei não no sentido de uma palmada corretiva, mas ela foi abusada mesmo em termos de ser espancada. E eu disse que eu nunca farei isso com a minha filha. E eu tenho uma criança de 2 anos. Eu espanco a minha filha e eu espanco o meu esposo. E o meu esposo, ele não reage contra mim, não é porque ele é covarde, é porque ele me ama. E ele fala, você precisa de cura, você precisa de tratamento, você precisa buscar um remédio, eu ajudo você. E muitos homens não são abusados fisicamente, mas são abusados emocionalmente também. Muitas mulheres usam de chantagem, assim como muitos homens também. Eu vou falar agora por nós mulheres, no geral, eu não vou dizer que todas, mas eu vou me incluir. Nós mulheres temos a tendência de menosprezar muitas vezes os nossos maridos. É porque eu faço culto com as crianças, é porque eu faço isso, é porque eu faço aquilo. E o ritmo da mulher, geralmente a mulher é muito acelerada, é acelerada demais, ela fala demais e acelera demais. E o marido geralmente casa com o marido que é mais calmo, mais tranquilo, ou vice-versa, o marido é acelerado e a mulher é mais calma, porque senão não dá certo. No caso em casa, no caso eu sou mais tranquila. Eu sou a mais tímida, a mais quieta, né? Mas há momentos em que você chega assim, mas você não fez isso, mas você não consertou aquilo, mas você não sei o quê. Eu já até desisti em casa. Ainda bem que eu tenho um vizinho chamado Arnaldo. Cadê o irmão Arnaldo? Ele não faz tudo lá em casa, mas de vez em quando eu falo, o irmão Arnaldo me socorre, né? Porque no início do casamento, eu falava assim, mas tem que consertar isso, tem que fazer aquilo. Aí depois eu falei, não, eu tenho que aprender, eu estou começando a fazer cursos, né? Como trocar isso, como arrumar aquilo. Então, nós mulheres
principalmente as mulheres que são 220, têm costume de abusar psicologicamente de seus maridos, ou no aspecto de, não, eu sou mais religiosa, é só eu que faço culto com as crianças, é só eu que isso, é só eu que aquilo. Eu não vou falar aqui dos homens, porque sempre falam contra os homens, né? Então, hoje, eu vou falar, os homens também sofrem abuso. Jesus conhecia a história, amém, alguém está dizendo ali amém. Não amém que sofre abuso, amém porque alguém está falando a favor dos homens, né? Porque senão, toda vez, a coisa fica diferente. Uma certa ocasião, eu trabalhava em uma igreja, e era um culto de domingo à noite, e no final do culto, uma senhora me procurou. Uma senhora bem alta, loira, estilo top model. E ela falou assim, eu posso conversar com você? Falei, pode. E nós entramos no carro dela. À noite, terminou o culto, o pessoal da igreja foi embora. E ela disse o seguinte, Mara, quando pré-adolescente, eu fui iludida por essas propagandas, e agora aqui eu quero chamar bastante a atenção das meninas, das jovens, que querem muitas vezes ter um corpo X, um cabelo Y, né, uma pele W. E são iludidas, e muitas mães que incentivam esse lado da vaidade, e fazem books para as filhas, para mandar para as agências, para isso, para aquilo, e quanta ilusão, vocês veem na mídia, vocês veem na televisão, quanta ilusão, quantas meninas são levadas para a Europa, vocês conhecem a história, são aprisionadas, são escravizadas, de vez em quando alguma consegue fugir, outras os pais não têm mais notícias, vocês sabem histórias assim, não sabem? Ou eu estou falando alguma coisa que ninguém sabe? Se você não sabe, procure saber histórias que acontecem com essas meninas. E essa menina, por ter uma altura, né, que a mídia diz como sendo a altura que uma mulher deve ter, o corpo que uma mulher deve ter, porque isso aí é uma neura, porque daqui a pouco ela diz, não, o bonito é ter 1,50, então as mulheres vão querer cortar as pernas, né? É uma neura isso. A mídia diz que tem que ser gordinha, então pronto. Na minha época de adolescente, eu já contei, as mulheres tinham que ser fofinhas, né? Os rapazes nem olhavam para mim, aquele pobrezinho ali que olhou, né? Mas nem olhavam. Comprida, na minha época, da perna fina, do pé grande, né? Mas ele teve misericórdia e olhou para a minha alma. Eu vou começar a pregar sério aqui, vocês estão rindo muito. Eu estou pregando sério. Ela chegou para mim, aquela senhora da história, e disse assim, eu fui para São Paulo, de uma cidade pequena, eu fui para São Paulo iludida, que eu ia ser, naquela época, não era top model, era modelo, Miss Brasil, isso, aquilo. E cheguei lá, eles me levaram para um lugar de prostituição, e eu fugi daquele lugar, e eu vendi o meu corpo para comer, porque eu não tinha o que comer. E eu fui para a Europa, meus pais pensam que eu fui para a Europa, porque eu fui para a Europa para trabalhar, para ter muito dinheiro, e hoje eu estou voltando, me casei, estou procurando a igreja, eu comecei depois a dar estudos bíblicos para essa senhora, e ela disse o seguinte, eu sou uma pessoa que hoje fui ferida no passado. As pessoas pensam que todas as prostitutas são prostitutas porque querem ser prostitutas. Eu fui levada, eu fui induzida, eu não digo que eu não tenho culpa, mas as pessoas, elas colocam as pessoas de lado, elas discriminam as pessoas, sem saber qual é a história daquela pessoa. Nós temos no nosso meio homens e mulheres que são divorciados, que são separados. Nós não sabemos por que essas pessoas estão separadas. Existem pessoas que têm uma vida que nós sabemos que estão longe de Deus, que estão em caminhos e nós discriminamos essas pessoas. Nós não devemos amar o pecado dessas pessoas que estão se prostituindo e nem fazendo coisas erradas.
mas nós devemos amar essas pessoas como Cristo amou. É difícil porque nós somos humanos, pecadores e carnais. Nós temos a tendência de, assim como as pessoas da época de Jesus, nós isolarmos as pessoas, de pensarmos às vezes, não, essa pessoa é divorciada, essa pessoa é separada, então eu não quero muito relacionamento com essa pessoa. E são pessoas maravilhosas, eu tenho muitas amigas que são separadas e são pessoas maravilhosas, que têm sua história de vida, e se você não sabe a história de vida dessa pessoa, como você vai julgar? Jesus, ele oferece cura. Se alguém tem sede, a Bíblia diz, venha a mim e beba, porque quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus não falou para aquela mulher de regras de comportamento, não criticou a imoralidade, não falou, olha, você tem que conhecer todos os livros da Bíblia, você tem que saber de teologia. Jesus não fez nada disso. Mas ele falou da necessidade de ter prazer no sentido pleno, prazer que flui continuamente de uma satisfação plena, uma êxtase emocional que poderia resolver a angústia existencial daquela pessoa. Aquela mulher era uma pessoa sedenta, queridos, como eu e você somos. Aquela mulher, apesar de todo o seu passado, ela aceitou beber da fonte. Sabe por que existem muitas pessoas hoje que estão tristes, aceitaram a Jesus, mas vivem uma vida na igreja triste, vivem uma existência triste dentro da igreja? Sabe por quê? Porque aceitaram a Cristo, mas não fluem, não estão fruindo da presença do Espírito Santo, que jorra como água. E quando o Espírito Santo ele está em nós, nós seremos pessoas felizes, não importa se nós somos casados, se nós somos solteiros. Tem muita gente que pensa assim, eu preciso casar para ser feliz, tomara que Jesus não volte antes de eu casar. Eu encontro um monte assim. Ai, não, Mara, por favor, não ora para Jesus voltar antes de eu casar, eu tenho que casar primeiro. Se você for um solteiro infeliz, querido, querida, você será um casado, uma casada. Se você for infeliz quando solteiro, você será um casado, uma casada infeliz também. Não é casamento que faz ninguém feliz. O que nos traz a verdadeira saciedade espiritual é a presença do Espírito Santo, é a aceitação de Jesus Cristo como nosso Salvador e a presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém. Versos 16, 17 do capítulo 4, nós lemos o seguinte, Jesus lhe disse, vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus afirmou, foste sincera dizendo, não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isto disseste com verdade. E a mulher lhe disse, Senhor, vejo que és profeta. Vejam, já pensaram, médico, você sofre um acidente, quebra a sua perna, expõe o seu osso, aí ele chega lá para você e fala assim, deixa eu ver como é que está seu coração, sua pressão, né? Ele vai dar a volta e nem olha, nem para o osso exposto, nem para o sangue que está jorrando. Jesus, o médico da alma, ele foi direto na ferida. E ele não tratou mal aquela mulher, porque quando toca num assunto que a gente não gosta de ouvir, o que a gente faz? Hein? Troca de assunto, muda de assunto, desconversa, fala outra coisa. E aquela mulher, ela começou a falar, Senhor, onde se deve adorar? Jesus foi gentil, Jesus era um gentleman, Jesus era um homem amável, homens, rapazes, senhores, casados e solteiros. Se tem uma coisa que uma mulher admira num homem, quer conquistar a mulher dos seus sonhos, seja um cavalheiro não só com ela, e nem de fachada, e nem fingindo, seja o cara. Seja aquele que não tem condições. Eu não vou mais pregar nessa igreja se esse pastor estiver presente. Está atrapalhando a pregação.
Jesus, ele foi no ponto, sabe? Quando Jesus ele quer limpar uma ferida, ele tem que ir profundo nela. Uma vez eu tive um tumor. Eu contei para vocês uma vez que eu ficava muito tempo sem dormir, e alguém pensou assim, que eu ficava sem dormir porque eu tinha insônia. Eu não tenho insônia, se eu deitar eu durmo. Né? No início, os 10 primeiros anos da vida, foi por intemperança mesmo, período de ensino médio e faculdade, pela correria da vida, por o 220 na tomada. Depois foi porque meus filhos eram alérgicos e eu passava a madrugada, e nessa madrugada, depois de 4, 5 meses sem dormir, eu era internada, 4, 5 dias tomando soro, e num desses períodos, pela falta não de alimento, não de atividade física, mas pela falta de dormir, apareceu um tumor em mim, aqui nessa região. É uma outra cicatriz entre as muitas que eu tenho, né? Uma outra cicatriz, e eu me lembro que essa cicatriz, ela precisou ser cortada. Sem anestesia, ela precisou ser tirada. Quando há uma ferida, Deus ele precisa cortar dessa ferida, sabe, queridos? Para higienizar a ferida, o processo é doloroso. Às vezes, Deus tem que permitir colocar para fora o que há de pior em nós. Jesus poderia ter colocado outro discípulo para ser tesoureiro que não fosse Judas, não poderia? Poderia ou não poderia? Poderia. Porque se ele colocasse, ele não colocava Judas tanto na tentação, né? Mas Jesus queria que Judas reconhecesse aquilo que o afastava de Deus e se voltasse para Deus. Deus muitas vezes permite que os nossos defeitos, muitas vezes não, Deus permite que os nossos defeitos apareçam para que nós sintamos a necessidade que Ele tire o que tem de podre dentro de nós, o que está machucando a gente. Jesus poderia ter dito para Nicodemos, Nicodemos, vai, vende tudo que tem e me segue. Nicodemos não era preso ao dinheiro, mas ele disse para o jovem rico, porque aquele era o empecilho do jovem rico. A água que Cristo oferece, queridos, é uma água que nos sacia para a vida eterna. Ele diz o seguinte, no capítulo 4, verso 10, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, e tu lhe pedirás, e ele te daria água viva. O dom de Deus, eu já comentei aqui, tem duas facetas, a salvação em Cristo e o habitar do seu Espírito. E Deus, Ele quer que as nossas feridas sejam curadas. Eu não vou comentar aqui, porque o nosso tempo não permite. Mas as cicatrizes, um certo autor antigo, que tem um livro que eu tenho até hoje em casa, que eu gosto muito desse livro, Cura para Traumas Emocionais, ele diz o seguinte, que entraves emocionais são as cicatrizes de mágoas antigas e dolorosas, que ficam enterrados por longos anos e provocam impulsos inexplicáveis. Aquela mãe que eu contei a história aqui, ela não queria bater na sua filhinha, e ela chorando para mim, ela dizia, Mara, eu não queria espancar minha filha, eu espanco a minha filha. Mara, eu não queria bater no meu marido, eu não queria ser do jeito que eu sou, mas às vezes, queridos, nós cometemos atos, tomamos atitudes que só o poder de Deus, um tratamento com uma pessoa da área e a busca do Espírito Santo e o trabalho de Deus e do Espírito Santo na nossa vida. Eu só vou comentar aqui como Deus trabalha nas nossas feridas. Quando nós não buscamos a cura, nós temos enfermidades emocionais, baixa autoestima, perfeccionismo, excesso de sensibilidade, medo de fracassar e traumas sexuais. Cristo trabalha em nós, planejando a cura, quando nós encaramos que nós temos algo para ser curado. Quando eu digo assim, não, está tudo bem comigo, eu faço meu marido sofrer, eu faço meus filhos sofrer, eu faço minha esposa sofrer, eu faço a minha família sofrer, eu faço todo mundo sofrer, eu digo, eu estou bem, eu nego que eu tenho um problema. A primeira coisa é encarar que nós temos um problema. A segunda coisa, aceitar que nós temos responsabilidade. Mas se eu fui abusada, Mara, como é que eu tenho responsabilidade? Você tem responsabilidade, porque se você foi abusado, se você foi abusada, você tem responsabilidade de agir para que você cure essa ferida desse abuso. Porque se você não tem responsabilidade, você vai ser, eu sou um coitadinho, eu sou uma coitadinha, eu sou um resultado do que as pessoas fizeram para mim, eu sou uma pessoa que preciso ser cuidada, as pessoas precisam me entender, não é nada disso.
Você não é nem coitadinho, nem coitadinha, nem eu sou. Se você teve traumas, sofrimentos na sua vida, Deus pode curar esse trauma, e eu vou dizer para vocês, naquilo que nós sofremos, é onde o nosso ministério se torna mais profícuo. É onde nós sofremos que Deus pode nos usar de uma forma mais forte e poderosa para salvar as outras pessoas, para ajudar as outras pessoas. Deus, Ele cura quando nós queremos ser curados. O paralítico disse, Senhor, Jesus falou, quer ser curado? Ele falou, como se ninguém me joga na água, se ninguém me põe na água? Como que eu posso ser curado? Né? Eu quero ser curado, há pessoas que não querem ser curadas, elas querem uma bengala para dizer que elas estão daquele jeito porque o mundo as fez assim, então eu sou assim mesmo e eu não vou mudar. Perdoar quem lhe magoou, perdoar você mesmo, foi falado muito isso no sábado passado. Qual é a atitude de você mesmo para com o perdão? Existem pessoas que não se perdoam de pecados passados, pediram perdão a Deus e não se perdoam. E no fim, queridos, o auxílio do Espírito Santo para discernir corretamente. Hoje, eu perguntaria aqui, será que existem aqui pessoas que se sentem ainda tem feridas abertas? Eu quero que você abra a Bíblia em Romanos, capítulo 8, o verso 26. Eu vou chamar a Estela aqui à frente. A Estela vai terminar essa mensagem com um lindo hino. Mas antes de ela cantar, ela só vai se aproximando aqui. Eu quero ler esse texto para vocês e contar uma pequena história. Do mesmo modo, o Espírito socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Amém. Você está pedindo de Deus a cura específica para a sua ferida? Um homem chamado Henry Ford, eu já contei essa história aqui, acho que numa lição da escola sabatina, mas não estavam todos, e eu vou repetir. Henry Ford teve um problema num dos motores lá da sua empresa, nas fábricas da Ford. E quando ele teve esse problema, ele chamou engenheiros, mecânicos, eletricistas, e ninguém resolveu o problema. Foi então que ele lembrou que Charles Steinmetz era aquele que tinha fabricado aqueles geradores. Toda a fábrica, milhares de pessoas estavam paradas. Ninguém podia trabalhar porque um gerador deixou de funcionar. E Henry, então, chamou Charles, ele veio, em algumas poucas horas ele consertou aquele gerador e ele mandou a conta. $10 mil. $10 mil! Henry Ford achou um absurdo e mandou um bilhete para ele, $10 mil, por algumas mexidinhas nos motores. E Charles mandou a resposta, preço pela mexidinha nos motores, $10. Preço por saber onde mexer, $9.990. Queridos, a música que a Estela vai cantar, ela fala da mão de um poderoso amigo que traz paz do alto do seu trono. Se tiver alguém aqui que tenha uma dor, uma angústia, e queira vir aqui para nós orarmos juntos, uma ferida não curada, venha durante esta música. Se tiver alguém, se você não quiser vir, fique no seu lugar, sentadinho, mas se você quiser vir, venha, veja a letra dessa música. Ela fala de um Deus que te ama, que te conhece, Ele sabe onde mexer. A doce mão de um poderoso amigo me traz a paz do alto do seu trono e me faz sentir
estou perdido. Me tira o mal que me atormenta o sono. Que bom ter Deus, meu Pai e meu Senhor. Sentir a sua doce paz a me amparar, andar feliz à sombra desse amor. E em suas mãos seguro vou me abrigar. Se aflito estás em busca de um auxílio, se não tem paz nem vida tens também, levanta os olhos, pois não estás perdido. Estás nas mãos de um Deus que te quer bem. Que bom ter Deus, meu Pai e meu Senhor. Sentir a sua doce paz a me amparar, me amparar, andar feliz à sombra desse amor. E em suas mãos seguro vou me abrigar. Irmãos, eu aprendi que toda ofensa pública merece uma resposta pública. Toda vez que a Mara vai falar um pouquinho da sua história, ela chora. E eu queria dizer para ela, audível para todo mundo, que eu senti falta do choro dela hoje. Queria dizer que ela não deveria se esforçar para não chorar. Eu digo isso porque eu, melhor do que qualquer outra pessoa aqui, sei a razão do choro dela. Não é um choro de tristeza, sempre é um choro de alegria e agradecimento a Deus. Porque Deus deu a ela a sabedoria e a coragem de dar meia volta na vida, abrir mão da sua vida profissional, abrir mão de uma promissora carreira acadêmica, porque percebeu que a busca disso, não que haja algum erro nisso, mas no caso dela, a busca disso, o excesso de dedicação a isso, estava comprometendo a sua atenção à família. E ela chora sempre de alegria, porque Deus deu a ela a coragem de tomar essa decisão. E eu choro
de agradecimento a Deus, a ela, e por um profundo respeito que eu tenho por essa mulher. Um respeito que é controlado pelo amor, pela admiração e pelo desejo de fazer que tenha valido a pena a decisão dela. Então, Mara, você pode continuar chorando nesse púlpito, tá bom? E eu acho que agora todos nós podemos ficar em pé e termos a palavra final de oração. Em seguida, nós vamos sair rapidamente, porque a Mara prega na outra igreja e nós vamos voltar para o ECC em seguida. Oremos. Querido Senhor, esses amigos que estão aqui na frente, mais esta criancinha, Senhor, meu esposo e eu, nós queremos de uma forma muito especial te agradecer, Senhor, porque Tu criastes os nossos neurônios, todas as conexões cerebrais, a eletricidade do nosso cérebro, e Tu sabes, Senhor, onde deves mexer. Senhor, nós, conforme Paulo diz, nós não sabemos, né, nem como pedir, mas Tu sabes em que momentos de nossa vida nós sofremos traumas, abusos, em que momentos de nossa vida, Senhor, nós fomos magoados. E, Senhor, Te pedimos, dá-nos sabedoria para perdoar. Se nós magoamos alguém, se nós também traumatizamos alguém, dá-nos coragem de ir até esta pessoa e pedir perdão. Obrigada, Senhor, pela Tua igreja, por essa igreja tão linda que está aqui reunida, e pela igreja virtual que nos acompanha através da internet. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nesta manhã e durante todo o tempo foi exposta no período do sábado para trazer conforto e paz à nossa alma. Dá-nos a Tua bênção e a Tua paz. Em nome de Jesus choramos. Amém. Amém.